Muito bem, de volta com o canal Professor e a Doutora. Aqui a gente fala as coisas de maneira fácil de entender, dos seus direitos e de tantas outras coisas. E hoje, doutora Emanuele Spezia Colombo, esta brilhante advogada, tem um tema muito pedido durante a semana. Só esta semana ela cuidou de 3 situações, então a gente vai deixar mais claro o que é mesmo? Regime de bens. Casar é bonito, o amor é lindo, que prospere em todos os casamentos. Porém, alguns detalhes estão passando batidos e aí depois arrumam complicações. Mas vamos à nossa vinheta, que a doutora Emanuele hoje está empolgada. Vou deixar toda a energia dela para a segunda parte. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, doutora. O pessoal tá te pressionando aí. Só essa semana foram 3 casos. Já me colocaram contra a parede. Mas o povo tá semana. casando, né? Tá casando. Casando e se unindo, né? Muito bem, nossos agradecimentos novamente a todos que estão nos apoiando. Já passamos de 1.000 inscritos, né? No final sempre tem o endereço da doutora Emanuele, o Instagram dela. E continue aí dando um ok, um joinha, continue se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, que a gente fica muito contente e espero que vocês também, ok? Exatamente. Vamos direto ao tema? Vamos, o tema de hoje é quente, hein, professor? Vamos falar de casamento, ao contrário de que meia dúzia fala, o casamento é ruim. Ruim nada, casamento bem vivido é bom, companheirismo, a felicidade, a família, o respeito, etc, etc. Porém, as pessoas estão casando na empolgação, na emoção, legal isso, né, doutora? Mas estão esquecendo de alguns detalhes importantes, né? Entre esses detalhes, doutora, o regime de bens. Então, não é um detalhe, né, professor? Detalhe é uma forma de falar, né? Uma coisa muito importante, né? Sim. E você essa semana teve umas 3 situações diferentes aí, então resolvemos deixar claro para os casados, para os que vão casar, para aqueles que estão contraindo matrimônio, algumas coisas para que todo mundo seja feliz e não se incomodem, como tem acontecido aí, a gente tem visto muito na prática. Beleza? Sim. Beleza, professor, é isso aí. Regime de bens, vamos falar? Exatamente. Para o casamento, o principal detalhe do casamento é o regime de bens, é o que as pessoas acabam passando batido, enfim. Então, por isso que é tão importante falar sobre, né? É isso. Então, para o povo entender primeiro, doutor, o que é regime de bens? O que a gente está falando? O regime de bens é aquilo que será aplicado ao casal, é um instituto que será aplicado ao casal ou àqueles que se unirem em união estável. Então, muitas pessoas chegam para a gente, e para mim, principalmente no escritório, e falam, doutora, mas eu não tinha união estável. Então, vamos começar por esse ponto, né? O regime de bens se aplica tanto para o casamento quanto para a união estável. Gente, é para os dois, não é só para o casamento. E as pessoas esquecem desse detalhe. E outra coisa, o mais importante, união estável não é somente aquela união que está no papel, que foi feita uma declaração de união estável. União estável é fato, né? Então não depende de um papel. Então, sim, o papel nosso realmente é deixar vocês a par, que vocês tomem cautela, tanto para uma união estável, que não é somente no papel, é de fato, e também no casamento. Para tirar as dúvidas, que tem muita gente que tem dúvida ainda. Quando ocorre a união estável? O que é a união estável? Vai lá. União estável é quando 2 pessoas se unem com o intuito de constituir família. Elas podem morar juntas ou não. Esse é um outro erro que muitas pessoas cometem. As pessoas que têm união estável podem morar até em casas separadas, inclusive. Perfeito. O que importa realmente é mostrar para a sociedade que vocês têm uma união com o intuito de constituição de família. Esse que é o pressuposto básico aí da união estável. Então, 2 pessoas se conhecem, juntam as escovas, vão morar juntos, têm o intuito de constituir família, mesmo que não tenham filhos, mas se tem filhos é mais um indicativo. Enfim, isso já é uma união estável, né? Em que pese talvez não tenha sido colocado no papel. E já tem um regime de bens, hein? Eu acho engraçado, doutora, deixa mais claro, é bom tocar nesse assunto, porque tem pessoas que ainda acham que porque não está no papel, sim, o outro não tem direito, a outra não tem direito. Exatamente. Gente, vamos acordar, meus queridos e minhas queridas.
Doutor, esclareça para eles. Não está no papel, não está condicionado, não está escrito, não tem validade, é isso, doutora? Aquilo que contraíram durante o regime, que conquistaram aquele patrimônio, então, se não tiver no papel, o outro lado não tem direito. É isso mesmo, doutora? Não, não é isso, não tem nada a ver com isso. Inclusive, na união estável, se as partes não botaram no papel e não elegeram um regime diferente, já começando a falar dos regimes, né? Se aplica a regra legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, tanto para a união estável quanto para o casamento. Esta é a regra legal. Então, na união estável, se uniram com o intuito de constituir família, a partir do momento que houve essa união, o casal já tem um regime de bens para eles, que já é aplicado automaticamente. Gente, tomem cuidado, isso é muito importante. Então, que é o regime da comunhão parcial de bens. Tudo que eles adquirirem onerosamente, a partir do momento da união, é dos dois. Então, se comunica, em que existe uma presunção de esforço comum, em que pese um deles não trabalhe, somente o outro, o que foi adquirido onerosamente se partilha, sim, com o fim dessa união. Regime parcial. Regime da comunhão parcial de bens. Outro regime. Universal, né? Que era a regra anterior, que se aplicava até 77, era o da comunhão universal de bens. Que seria? Tudo que cada um tinha antes do casamento, inclusive antes do casamento, comunica entre os dois, né? Então, ele é retroativo, digamos assim. Então, casamos hoje, meu marido tinha uma casa 10 anos atrás, já é dele. Essa casa, pelo regime da comunhão universal, passa a ser minha, por mais que eu não tenha comprado essa casa. E as dívidas também, então tomem cuidado. Por isso que é importante contar com um advogado de confiança. Bom, deixa eu ver se eu entendi para passar para o nosso povo aí. Nós falamos de regime parcial de bens e universal. Universal é quando o antes e o depois se comunicam. Sim. Enfim, inclusive as dívidas. Bens e dívidas, sim. O parcial, a comunicação, vamos usar esse termo, é depois que casa. Sim. Seja no papel ou não. Sim. Tudo que adquiriram depois de casar, ambos poderiam ter direitos, é isso? Exatamente, professor. Oh, isso aí, professor. 10, arrasou. fala. Nota 10 pro professor hoje. Você é suspeita de falar. Muito bem, e o que mais? Outros regimes aí. Parcial, universal, o que mais que o povo tá... Na verdade, as pessoas não dão muita bola pra isso aqui, o amor é lindo, né? Ah, então, aqui Mas o amor é lindo, mas essas coisas aqui fazem parte, né, doutora? O amor não virar ódio, né? Como a gente tem constatado, essa semana ainda constatamos, Sim. né? Hoje o regime ainda mais comum é o parcial, dentre todos. Ainda tem mais dois que eu vou tratar com vocês daqui a pouco, mas o parcial é ainda mais aplicado porque, como eu disse para vocês, ele é a regra geral. Então, se vocês chegarem no cartório, tanto para lavrar uma escritura pública de união estável ou para casar, se vocês não fizerem um pacto, é esse regime que será aplicado, que é o da comunhão parcial de bens. Então, quando chega num cartório, o tabelião, o escrevente vai perguntar, tá, qual regime vocês querem? Geralmente é oferecido da comunhão parcial de bens, que é a regra geral, que é a praxe, né? Mas nem sempre esse regime vai ser o ideal para o seu casamento. Pode ter diversas implicações dependendo do histórico desse casal. Por isso que é importante, caso você decida casar ou se unir a outra pessoa, contratar um advogado de confiança para orientar com relação ao regime de bens antes que vocês elejam algum, né? Para conseguir orientar. Não, nesse regime vocês têm mais risco, então o ideal é o outro regime, para a situação daquele casal, o patrimônio que ele tem, o desejo do casal, né? O que eu vejo, doutor, é que as pessoas parecem que pensam da seguinte forma. Bom, se a gente já reuniu um advogado para dar as orientações todas, parece que um está desconfiando do outro antes de casar. E não. Gente, pelo contrário, a prova de amor maior é justamente esta, é deixar as coisas claras para ambos, entende? Até porque muitas dessas decisões podem ser retomadas depois e mudadas. Sim. Portanto, não há prejuízo, pelo contrário, é o fortalecimento da relação. Relação segura para o casal e não só para uma das partes. Então isso não é desconfiar do outro, gente. Isso é até prova de amor, é isso? Exatamente, ótimo, professor, é isso mesmo. Muito bem, e o que mais? Falamos na universal, parcial, o que mais que a gente tem para falar? O que mais que você pode trazer? A gente tem o terceiro, que também é bem utilizado hoje em dia, principalmente, que é o da separação de bens, convencional, né? Então, muitos casais, principalmente os empresários,
né? Tem muito patrimônio, né? Que tem muito patrimônio, ou por estarem dentro de uma sociedade, os outros sócios orientam que já casem elegendo esse regime, porque traz menos risco para a sociedade, né? Perfeito. Porque aí, na separação de bens, nada se comunica. Então, o que eles tinham antes permanece de cada um, o que eles adquirirem durante permanece de cada um, e cada um arca e custeia com seus próprios bens. Perfeito. Então, cada um cuida do seu quinhão, né? Mas isso não impede que um ou outro queira ceder parte desses bens para o companheiro ou para a companheira se resolverem separar, é isso? Exato, pode haver doação. E também um outro ponto bem importante, que essa é uma dúvida que sempre aparece para mim no escritório, é: doutora, mas a gente quer comprar uma casa juntos, mas a gente casou em separação de bens, como é que faz? Sim. Gente, nada impede, vocês vão casar, vão comprar este imóvel, vão casar na separação de bens, vão comprar esse imóvel em condomínio. Existe um instituto que se chama condomínio, e aí quando vocês forem adquirir o imóvel, vocês compram em conjunto 50-50, a mesma coisa. Vão ratear as despesas da mesma maneira, mas o regime vai continuar sendo da separação de bens. É que as pessoas são condicionadas às vezes a achar que todos divórcios, toda separação é briga e pau para todo lado, quando na verdade existem muitos divórcios que você faz, muita separação, que é de comum acordo e cada um cuida da sua vida. Quando tem filhos também divide isso muito bem. O problema é quando é o contrário, que daí a confusão para todo lado e todo mundo perde emocionalmente, financeiramente, me corrija se eu estiver errado. Perde de todas as formas, e os filhos aí nem se fala, aí perdem mais que todo mundo, é isto, né? Exatamente, professor. Então nem todas as separações e divórcios são no tapa, gente, tá? Pelo contrário, muitos são acordados. Diversos divórcios que eu já fiz, já tive a oportunidade de fazer, a gente conseguiu bons acordos, porque a gente intermedia a situação do casal, consegue apaziguar, né, as desavenças, até mesmo trazer uma harmonia para o casal, principalmente quando tem filhos, isso é muito importante, né? Que qualquer desarranjo é pior para as crianças, né? E tira o achismo, né? Que muita gente acha. Eu acho que é meu. Eu acho que eu tenho direito e ela não. Eu acho que eu tenho direito e ele não. Acho. Sim. Acha onde, querida? Aonde que você acha? Não é assim que funciona, né? Em muitas situações a gente consegue até formular um acordo, o homem tendo um advogado e a mulher outro. Sim. É super possível. Na verdade, a gente até orienta, né? Quando o casal tem esses ruídos e tal, para não haver nenhum sentimento de insegurança, então busque a outra parte, seu advogado, e a gente dessa forma tenta compor um acordo. Porque quando as duas partes estão assistidas por advogados diferentes, traz uma sensação de segurança a mais, né? Então, mas de qualquer maneira a gente consegue sim formular acordo. É bem positivo. E a quarta situação? Último, tananana, separação obrigatória de bens. Professor. Obrigatória, palavra forte, por que obrigatória? É um tema complexo aí, bem discutido ultimamente, né? O regime da separação obrigatória, diferente da separação convencional, ele é imposto pela lei. Então, as partes não podem chegar no cartório e pedir, eu quero casar com separação obrigatória. Não. Ele é um regime que a própria lei impõe para algumas situações. Eu vou trazer aqui um exemplo, que é dois exemplos, na verdade, que são bem corriqueiros. Quando um menor de 18 anos, acima de 16, obviamente, quer casar, os pais não concordam e precisa de suprimento judicial. Nestes casos, só pode casar por separação obrigatória de bens, né? Não pode casar por outro regime. Ou quando os nubentes têm mais de 70 anos, já são idosos com mais de 70. Então, a lei também impõe o regime da separação obrigatória. Só um adendo. Essa questão dos idosos foi muito discutida nos últimos anos e o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, chegou à conclusão de que para os idosos tem que fazer uma interpretação da lei conforme a Constituição, resguardando os interesses e a dignidade do idoso. Perfeito. Então, o idoso vai chegar para fazer esse casamento, aquele que tem mais de 70 anos. A regra ainda é o da separação obrigatória, mas hoje, no entendimento hoje do STF, ele pode escolher outro regime. Antes não era possibilitado. Então, hoje, a regra continua sendo, friso, separação obrigatória de bens, mas ambos podem escolher outro regime, preservando a dignidade, a livre escolha, né? Se eles forem capazes e tudo mais. Muito bem, vou fazer aqui o resumo, ver se a minha memória tá boa. Regime universal de bens, regime... Ei,
Verdade. Muito bem, vamos ver se a minha memória tá boa aqui. Regime universal de bens, regime parcial de bens, regime com separação de bens e regime com obrigação de separação de bens. 4 formas de regime de casamento, é isso? Pera, mas continua. Muito bem, vamos ver se eu tô com a memória boa aqui, doutora. Sim. Regime universal de bens, Show. regime parcial de Isso bens, aí. regime com separação de bens e regime com... Que quebrei agora, Separação obrigatória. Muito bem, doutora. Mais algum detalhe importante aí? Uma dica de ouro ou uma dica de diamante? Não, dica de diamante, professor, uma situação bem corriqueira do escritório e que as pessoas pecam porque não sabem os seus direitos e deixam aí de buscá-los, né? Que é a seguinte questão. Um casal conviveu durante um tempo, decidiu se divorciar ou dissolver a união estável. Depois de um tempo, o amor voltou, porque acontece, né, professor? Sim, vale, muito, né? Exatamente, se dissolve a união, mas depois o amor volta, eles resolvem reconstituir a família, enfim, e voltam a morar juntos. Ou seja, não se casam novamente no papel e também não fazem uma nova declaração de união estável. Uhum. Então ficam na cabeça, doutora, mas eu já me divorciei, então não tenho direito. E tem sim, claro que tem. Porque a partir do momento que vocês voltaram novamente a conviver, passaram a constituir família novamente. Então, ainda que vocês não tenham celebrado um novo casamento, que vocês não tenham colocado isso no papel, isso é uma união estável, né? Então, implica novamente na aplicação do regime da comunhão parcial de bens, sim, sobre aquele período posterior. Muito bem. Gente, se você já desconfia, já tem insegurança dele ou dela antes de casar e não quer discutir regime de bens, já tem alguma coisa errada nessa relação, né? O regime de bens precisa ser discutido e todo mundo vai ser feliz. E a gente espera que fique casados anos e anos e anos e anos. É isto. Se já existe uma desconfiança inicial, que não deveria, já pode ser um indício de algum erro aí na relação. Entende? Tem que haver o confronto das ideias, tem que ter a confiança, o casal tem que estar junto, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Não sei quem inventou essa frase, mas é célebre e muito bacana. Mais algum detalhe final? Somente isso, professor. Muito bem, não esqueça de dar um like no canal do Professor e Doutora. Mais uma vez, obrigado. Continue se inscrevendo, compartilhe o nosso vídeo e acesse ali o Instagram da doutora Emanuele, que é muito bacana. Beleza? Vamos então? Professor. Que Papai do Céu abençoe você, a sua família e todos os seus entes queridos. Amém? Fomos! Boa semana.